Olá, seja bem-vindo a mais um Prova Final. Esse é um programa em parceria com a TV Justiça e a rede LFG de ensino. Meu nome é Bruno Giancoli, sou professor de Direito Civil e de Direito do Consumidor. Nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia, nós vamos discutir alguma questão, alguma temática ligada ao direito do consumidor. Hoje, especificamente, sobre concessão de crédito. No segundo bloco, no Pergunte ao Professor, você, telespectador, terá a oportunidade de tirar alguma dúvida, eventualmente elaborar alguma pergunta sobre esse tema. E, finalmente, no nosso terceiro bloco, o X da questão, nós vamos resolver alguma pergunta, uma questão que já foi cobrada no exame da OAB exatamente sobre esse assunto. Se você já fez um financiamento, tem dúvidas sobre cartão de crédito, juros, seus direitos, fique com a gente. Tenho certeza que você vai gostar do programa de hoje. Financiamento, cheque especial, juros, cartão de crédito. São questões do dia a dia de qualquer brasileiro. Para ser mais preciso, são questões do dia a dia de qualquer consumidor. Hoje em dia, é praticamente impossível ter acesso aos bens de consumo, produtos e serviços, sem utilizar de um instrumento poderoso criado em nossa sociedade, o chamado crédito. Crédito ao consumidor. Esse instrumento funciona como um agente socializante, democratiza o acesso aos bens de consumo. Sem crédito, certamente você não poderia consumir todos os bens que deseja. Não que você não possa consumir bens sem o crédito, mas jamais você conseguiria consumir no volume que a nossa sociedade hoje impõe. O crédito, portanto, ele funciona como um dos principais instrumentos da nossa moderna sociedade. Com ele, nós catalisamos diversas relações. Mas o crédito, ele tem lá uma face negra. O acesso ao crédito deve ser permitido, o acesso ao crédito deve ser ampliado. Mas nem todas as pessoas acabam tendo acesso a isso. E algumas outras até perdem essa facilidade. Mas como o crédito se cristaliza? Como o crédito funciona na prática? O crédito se manifesta através de uma relação contratual. Trata-se de um mecanismo de concessão. Estabelece entre o consumidor e o fornecedor um determinado contrato, e em razão desse contrato, pode o consumidor ter acesso a alguns bens, alguns serviços ou produtos, de uma maneira muito mais fácil. É justamente isso o crédito, um facilitador. O valor da dívida, o valor do preço, é uma barreira natural ao acesso aos bens. Com a facilidade do crédito, eu consigo transpor essa dificuldade. Mas, dada a sua importância, o Código de Defesa do Consumidor estabelece diversas regras do funcionamento desses contratos. Nós temos, portanto, uma disciplina muito específica sobre a concessão. Todas essas regras devem ser obrigatoriamente observadas, por uma razão importante. As normas do Código de Defesa do Consumidor são normas de ordem pública e de interesse social. Portanto, aqui, especialmente nesse tema, não pode o fornecedor, não pode a pessoa que faz a concessão burlar essas regrinhas. Por um motivo. O que está em jogo é o interesse do consumidor. Graças ao fenômeno creditício, ele conseguiu comprar. Mas, se eventualmente, nesta relação contratual, ele se prejudicar, nós teremos um outro problema. A felicidade pela aquisição de um produto pode se transformar num enorme pesadelo. Muito bem, mas a dúvida que surge é a seguinte: quais são os mecanismos negociais que autorizam a concessão de crédito? Nós temos diversas modalidades negociais, diversas modalidades contratuais que permitem esse acesso. Sem dúvida nenhuma,
o negócio jurídico mais importante, o negócio jurídico mais utilizado é o mútuo. O mútuo é uma forma de empréstimo, que tem como objeto a pecúnia, que tem como objeto o dinheiro. O contrato de mútuo pode surgir na prática sob diferentes roupagens. Quando nós estamos falando, por exemplo, de um crédito direto ao consumidor, quando nós estamos falando muitas vezes de um cartão de crédito ou um cheque especial, são variantes de um único contrato, o mútuo. E o mútuo tem uma característica fundamental. Aquele que realiza o empréstimo, ele vai cobrar por essa relação. Ou seja, o contrato de mútuo, ele permite uma contraprestação. E a contraprestação no contrato de mútuo é feita por meio do pagamento de juros remuneratórios ou juros compensatórios. Não que o mútuo não possa ser gratuito, o Código Civil até permite isso. Porém, a modalidade onerosa é a modalidade mais importante, é a modalidade que nós temos dentro das relações de consumo. É um importante instrumento. E como ele necessariamente gera uma onerosidade ao consumidor, começam as discussões. Para ter acesso a um determinado bem, o consumidor tem que pagar pelo preço da mercadoria, mas também vai ter que remunerar a pessoa que permitiu a concessão, seja um banco ou mesmo um outro fornecedor. E é nessa cobrança dos juros, é nessa cobrança dessa forma de remuneração que o CDC estabelece algumas regras muito importantes. A concessão é um instrumento lícito. A concessão não é um obstáculo à relação de consumo, desde que exista transparência. Para, eventualmente, ceder crédito, conceder crédito, cabe ao fornecedor informar detalhadamente o consumidor. Mas informar sobre o quê? Informar sobre os percentuais de juros cobrados, informar as taxas, o montante das parcelas, o valor no pagamento à vista, o valor no pagamento parcelado. A concessão de crédito pressupõe uma relação de transparência. Nenhuma cláusula pode ficar obscurecida. Necessariamente nós temos que revelar esse conteúdo, deixar claro ao consumidor, evitando assim qualquer dúvida. Porque nós estamos lidando com algo importante. Bem ou mal a pessoa utilizou o crédito não como um instrumento que se resolve em si, mas a utilização do crédito serve para garantir acesso a um outro produto. Ninguém gosta de pagar juros, mas é a única maneira que encontrou a nossa sociedade para resolver o problema dessa questão. Um aspecto muito interessante que diz respeito aos contratos de concessão e a sua forma de remuneração, que é os juros, é se eventualmente isso existe ou se o nosso direito impõe alguma barreira. Existe alguma barreira, algum limite negocial? As taxas de juros elas podem ser pactuadas de maneira livre ou necessariamente nós temos limites impostos no CDC? Não há limitação. No que diz respeito à taxa de juros, não há limitação qualquer. Aliás, nós temos discussões importantes na jurisprudência e o nosso Superior Tribunal de Justiça já afirmou no recurso repetitivo o seguinte: a taxa de juros vai ser fixada conforme o mercado. O mercado acaba definindo como esses juros devem ser fixados. E como cabe ao mercado essa fixação, o que resta ao judiciário é verificar